Nós estamos de volta com o nosso programa e neste quarto bloco eu falava no bloco anterior a respeito do chamado de Deus para o ministério do profeta Elias. Deus dá continuidade no ministério profético. Elias, então, sendo perseguido pela Jezabel, esposa do rei Acabe, ele foge para o monte onde Deus fala com ele, dizendo que ele deveria voltar, porque 7.000 joelhos Deus havia conservado em Israel que não haviam se dobrado diante de Baal. No que Elias volta, ele encontra Eliseu, que era apenas um jovem agricultor que estava ali trabalhando a serviço da sua família, arando, com uma junta de bois. Elias, então, movido pelo Espírito, toca a sua capa sobre Eliseu, que deixa os seus compromissos com a sua família, entendendo o chamado de Deus para a sua vida. Ele então passa a ser seguidor do profeta. E mais adiante, quando já estava findando o ministério profético de Elias, Elias diz o seguinte: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. O Espírito de Deus já havia falado com Elias que o seu ministério estava se findando. E aí então Eliseu, que até nesse instante era apenas um auxiliador, um moço, servidor de Elias, ele diz: eu quero que haja sobre mim porção dobrada do Espírito de Deus que há na tua vida. E então Elias diz o seguinte: se você me vires quando eu for tomado de ti, ou seja, quando eu for arrebatado, assim será, senão não será. E aí, andando os dois juntos, falando e conversando, diz a palavra, a narrativa bíblica, que Elias é arrebatado aos céus por carros e cavalos de fogo. Então o seu manto cai, Eliseu pega o seu manto, chega diante do rio, toca as águas e diz: onde está o Senhor, o Deus de Elias? As águas imediatamente se separam, abrindo um caminho onde Eliseu passa com o pé em seco. E então as pessoas que estavam à volta, elas percebem o Espírito que havia em Elias repousa agora sobre Eliseu. O que nós vemos isto? Nós vemos Deus dando continuidade no ministério profético. A Igreja de Jesus Cristo, que iniciou ali no dia de Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos, recebeu, o Espírito Santo veio sobre a igreja, enchendo os cristãos, capacitando os cristãos para realizarem a obra, para testemunharem. Jesus diz lá em Atos capítulo 1, verso 8, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas. E ele então repartiu os dons no meio da igreja, e a continuidade do ministério profético do Espírito Santo na vida da igreja, do ministério da pregação da palavra, é permanente, é continuado. Ele permanece na vida da igreja, porque Deus tem a primazia sobre o seu povo, Deus tem a primazia sobre a sociedade, Deus tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Ele é um Deus que não nos abandona ao léu da nossa sorte, mas Ele fez um planejamento, um projeto para a minha salvação, para a tua salvação, para a salvação de todos nós, e Ele tem dado continuidade neste projeto salvador. A continuidade da manifestação do poder de Deus se dá na vida da igreja, buscando o quê? O aperfeiçoamento da igreja, buscando a santificação da igreja. Veja o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 1 e o verso de número 6. Tendo por certo isto, que aquele que em vós começou boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, veja, querido telespectador, como Deus é soberano, como Deus é sábio, não é? É sábio por excelência. Como que Deus se revela aos homens, iniciando um chamado lá na vida de Abraão, o pai exaltado, que nesta trajetória de caminhar com Deus tem o seu nome
alterado, mudado para Abraão, que quer dizer pai de muitos filhos, pai de multidões. Deus já estava olhando para o futuro muito distante de Abraão, porque Ele é Deus eterno, porque Ele é Deus soberano. O autor do Salmo 90, ele diz que 1000 anos aos teus olhos são como um dia. O apóstolo Tiago diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, em toda esta sequência cronológica da revelação divina aos homens, toda esta sequência de gerações de homens, chegamos até nós, todos nós hoje, que aceitamos a obra de Jesus Cristo, que cremos que o sacrifício de Jesus foi para a salvação das nossas almas, foi para que fôssemos novamente gerados, ou seja, gerados novamente espiritualmente diante de Deus. Nós somos filhos de Abraão pela fé, porque Jesus é da descendência de Abraão, Jesus é da descendência de Davi, Davi é da descendência de Abraão. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé, o pai de multidões. Como Deus é tremendo, como Deus é glorioso. E agora, em Jesus Cristo, novamente gerados. De que maneira isto ocorreu? Quando nós reconhecemos a obra em favor das nossas vidas, quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Paulo diz o seguinte, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, e o verso de número 8, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O efeito do sacrifício de Jesus, mediante essa postura humana, ele age de uma forma eficaz, de uma forma poderosa na nossa vida, que nós somos gerados de novo na vida espiritual diante de Deus e passamos a ter nova vida. Paulo mesmo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5 e o verso 17, ele diz assim: pois aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Uma nova pessoa passa a viver na presença de Deus e para o Senhor nosso Deus. Por que de tudo isso, prezado telespectador? Porque Deus, ele tem continuidade nos seus projetos. Os projetos de Deus são de bênção, são de paz, são de vida, são de vitória, são de prosperidade, são projetos de crescimento, buscando restaurar o homem na sua presença por meio de Jesus Cristo. Mas quando o homem rejeita, quando o homem despreza, quando o homem não aceita, não abre o coração e não permite que Deus trabalhe através do seu plano na sua vida, há também uma sentença negativa, triste, que causa sofrimento, que causa pesar ao coração de Deus. Na verdade, o projeto eterno de Deus em ter criado o lago de fogo, diz a Bíblia, o lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas todas aquelas pessoas que rejeitarem a obra do Senhor, o favor do Senhor, serão lançadas, serão inseridas neste contexto tenebroso. E a Bíblia nos fala de forma muito clara, de forma muito nítida, através das passagens escatológicas, bíblicas, dos acontecimentos que sobrevirão àqueles que rejeitarem o Senhor e Salvador. Os sinais na natureza já estão sendo a cada dia mostrados a todos nós. Não é possível alguém negar que a natureza vem se manifestando cada dia com maior intensidade a respeito de um
acontecimento apocalíptico que culminará com a destruição de todas as coisas. Pois assim a Bíblia nos fala. Mas veja, em Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e verso de número 11, o que o Senhor fala com respeito àqueles que guardam a sua palavra, com respeito àqueles que dão continuidade no projeto de Deus dentro da vontade de Deus. Olha o que diz o texto bíblico: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então eu quero deixar esta palavra a você, prezado telespectador, uma vez que nós estamos já encerrando este programa, desta oportunidade. É sábio demonstrar, a pessoa demonstra prudência e entendimento, a pessoa que se volta para Deus, a pessoa que busca ao Senhor. O profeta Isaías, ele fala conosco, capítulo 55 e o verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Enquanto Ele está perto, enquanto nós temos liberdade, enquanto nós temos vida, enquanto nós temos possibilidades, vamos invocar ao Senhor, vamos buscar ao nosso Deus, que está de braços abertos, que está em todo o tempo demonstrando o seu grande amor e a sua grande boa vontade para com as nossas vidas, pois Ele tem estabelecido para mim e para você um projeto de bênção, um projeto de vida eterna, um projeto de vitória. Basta tão somente compreendermos isto e abraçarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, confessando como Senhor nosso e como amado da nossa alma. Amém? Que Deus possa te abençoar. Nós estamos já caminhando para o encerramento. Se o Senhor Deus nos permitir, na semana que vem estaremos aqui para levarmos mais um programa Manancial. Eu quero orar pela sua vida nesse instante. Oremos ao Senhor. Querido Deus e bondoso Pai, sabemos que o Senhor é Deus de continuidade nas tuas obras. O Senhor projetou uma bênção para o homem, a vida eterna, e esta obra está em continuidade, está em andamento. Senhor, que cada um que me assiste nesta oportunidade possa se posicionar, abraçando a Cristo Jesus como Senhor, para dar continuidade a este projeto lindo, que culminará com o arrebatamento, que culminará com a transformação dos nossos corpos em corpos glorificados e eternos na Tua presença. Meu Deus, que cada um possa assumir, tomar esta decisão a mais acertada que o homem pode tomar na sua vida enquanto sobre a face da terra. Eu oro pela cidade de Ponta Grossa, rogando, Pai, a Tua bênção, que a paz do Senhor esteja sobre os habitantes desta cidade, sobre esta cidade. É a minha oração, agradecendo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Mais uma vez nós declaramos que Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.